Bom dia, seja bem-vindo à nossa aula gratuita de número 191. E o tema da nossa aula de hoje é um tema que vocês sempre me perguntam na caixinha, que é como que você faz para fazer o seu devocional, tá? Por favor, você que está aqui ao vivo comigo, me fala se você está conseguindo me ver e me ouvir bem. E em seguida já escreve aqui para mim se você é aluna novata ou se você é aluna veterana, tá bom? Que caso você seja novata, eu quero te dar as boas-vindas. Bom dia, Lidiane. Bom dia, Jéssica. Vanesca, bom dia. Elisane, Gracinha. Bom dia, Josi. Angélica também tá aqui. Denise, Sandra, Monique. Sejam todas bem-vindas, tá? Ó, Vanesca colocou que sim, tá ouvindo bem. Ana Lu também. Oba, então vamos em frente. Fala pra mim aqui, tá? Faz igual a Flavinha, eu acho que é Flavinha. Fiquei na dúvida, a Flávia. E coloca aqui se você é aluna novata ou veterana, tá? Que eu quero te dar as boas-vindas. Deixa eu baixar mais um pouquinho aqui a música, pra vocês me ouvirem bem. Ó, Gé, novata, seja bem-vinda. Bom dia, Polly. Vanessa disse, estou aprendendo com você, coisa boa. Juliette, meu amor, um cheiro. Lidiane tá aqui pela primeira vez, Elis também. Coloca aqui pra mim, tá? Se você é aluna novata ou veterana. Aqui a gente tem um nome para as nossas alunas veteranas, que tem até um tempinho que eu não falo sobre isso com vocês, mas vou lembrar aqui, quem é aluna mais antiga vai lembrar. A gente sempre fala sobre ser uma aluna Rio, deixa eu tirar aqui a música, ou ser uma aluna represa, tá? Você que é minha aluna veterana, que é a aluna mais antiga, você já vai lembrar aí sobre o que é ser uma aluna Rio. Pri, me explica melhor. Existem dois tipos de pessoas, tá? Existe aquela pessoa que ela é como uma represa. Como assim, Pri? Ela retém tudo, ela não compartilha aquilo que ela recebe. Ela tá sempre querendo mais, mas ela nunca coloca em prática. Ela até consegue ter mais conhecimento, ter mais estudo, mas ela não aplica, ela fica ali só acumulando, prendendo, tá? Dentro dela aquilo que ela recebe. E aí, uma represa, gente, quando ela tá muito cheia, ou ela abre as comportas e começa a liberar aquilo que ela recebeu, aquilo que, né, que Deus explicou pra ela, aquilo que você aprendeu da Bíblia, ou ela vai romper. E aí, quando a represa rompe, é um caos, é uma destruição. Então, existe esse tipo de pessoa, a pessoa que guarda tudo pra ela, que não é generosa, que acumula conhecimento, que não consegue aplicar. Nesse caso, tá? A gente não tem aluna aqui assim. Por quê? Porque todas nós somos o que eu gosto de chamar de aluna Rio. Pri, o que é uma aluna Rio? É uma aluna que entende que o conhecimento, a sabedoria não vem dela, ela não é a fonte. Ela é um rio que recebe de uma fonte e sai caminhando e alimentando e matando a sede das outras pessoas do caminho desse rio, tá? E esse rio, ele também não acaba dele mesmo, ele vai para um destino. Normalmente, muitos dos rios ou desaguam em outros maiores ou desaguam no mar. No nosso caso, a nossa fonte e o nosso destino são um só, que é Deus. Então, coloca aqui para mim se você é aluna Rio ou se você é aluna represa, tá? A aluna Rio, ela consegue viver o propósito de Deus plenamente, ela é corajosa e ela é uma mulher generosa, beleza? Coloca aqui pra mim qual é o tipo de aluna que você é. Bom dia, Adriana. Deixa eu ver quem mais tá aqui. Teve mais gente que colocou que era novata. Peraí que eu vou voltar um pouquinho aqui os comentários pra conseguir achar vocês. Ó, Denise também. Bom dia, Gracinha. Polly colocou aqui que é veterana. Várias alunas novatas. Coloca pra mim se você é aluna Rio ou se você é aluna represa. Pri, o que eu como aluna Rio eu faço na prática? Você absorve o que eu vou compartilhar aqui com você e você aplica na sua vida, tá? Você compartilha os conteúdos que eu coloco aqui pra você com as suas amigas, beleza? Então vamos lá. Pri, como que eu faço o primeiro passo aqui pra eu já ser uma aluna que é como um rio, beleza? Você pega aí o seu caderninho, ó. Pega o seu caderninho pra você anotar. Pega aí a sua Bíblia. Deixa eu pegar aqui a minha, eu separei uma mais pesadinha hoje. Pega a sua Bíblia, tá? E você vai anotar o que eu vou falar na aula de hoje pra você conseguir aplicar, beleza?
Além disso, a aluna Rio, eu falei que ela é uma mulher que ela é generosa, ela compartilha. Então, você vai pegar o aviãozinho que tem aqui embaixo, tá bom? Se não aparecer, você clica nos 3 pontinhos que vai aparecer e você vai compartilhar, tá bom? Com as suas amigas. Com isso, você vai ajudar elas a virem pra cá, aprender na aula de hoje sobre como fazer o seu devocional, que é o tema da nossa aula de hoje, beleza? Você que é como eu, que gosta de anotar, de fazer tudo organizado, anota aí no seu caderninho, tá? Aula 191, como fazer o seu devocional. Antes de entrar no nosso conteúdo, eu quero me apresentar para você que tá aqui pela primeira vez. Seja muito bem-vinda, tá bom? A gente tem aula aqui no Instagram toda quarta-feira, 10 e 7. Essas aulas são gratuitas. É uma forma que eu encontrei de plantar uma semente de sabedoria na sua vida e de compartilhar com você aquilo que eu venho estudando, que Deus vem falando ao meu coração, beleza? Eu, Pri, né, sou casada com o Tércio, sou mãe do Azaf, tô esperando também um bebezinho. Em breve vamos saber o sexo, assim que eu souber, conto aqui pra vocês, tá bom? Eu e meu esposo, nós somos pastores auxiliares na Seven Church e, além disso, a gente tem a nossa empresa, que é a Academia de Vida Abundante. Na nossa empresa, eu, Pri, cuido da parte do estudo da Bíblia, né? Pri, por que você assumiu essa parte? Porque, gente, eu antes era dos bastidores da empresa, não aparecia, né? Não queria, era tipo represa, não queria compartilhar o que eu sabia, tinha vergonha, ficava pensando assim, o que é que vão pensar de mim se eu começar a compartilhar na internet? Vão dizer que eu tô igual uma blogueirinha, não queria, né? Até que eu entendi que eu precisava ser generosa. Por quê? Eu, Pri, né, leio a Bíblia há mais de 30 anos. Eu comecei a ler a Bíblia com 5 anos de idade, porque a senhora, minha mãe, que inclusive é o aniversário dela hoje, acho que eu não vi aqui o nome dela, acho que ela não entrou aqui na live hoje, mas é o aniversário da senhora, minha mãe, hoje. Mãe, parabéns. Deus abençoe a senhora. Eu comecei a ler a Bíblia porque a minha mãe me obrigava, né, uma palavra até forte para se usar nos meios de educação de hoje em dia, não se pode muito, tá? Mas a minha mãe me fazia ler a Bíblia todos os dias e eu tinha que ler a Bíblia completa. Então, eu tenho uma experiência com a Bíblia há mais de 30 anos. Só que de uns anos pra cá eu decidi estudar mesmo a Bíblia. Por quê? Porque durante a minha, infância a gente não conta muito, mas durante a minha adolescência, a minha juventude, boa parte, o começo da minha vida adulta, eu era como uma represa. Eu estudava a palavra de Deus, mas eu não colocava em prática. Eu não dividia com outras pessoas. Eu pegava tudo aquilo que Deus falava e eu só guardava dentro de mim. Pri, o que é que acontece quando eu tenho o conhecimento, mas eu não coloco em prática? Mas eu não desenvolvo um relacionamento profundo com Deus? A gente vai ficando parecida com os fariseus da época de Jesus. Aquela pessoa que sabe tudo, né? Ela sabe tudo na teoria, mas ela não vive na prática. Ela não abençoa a vida de outras pessoas, ela vive de cobrar. E eu, Pri, era essa pessoa, até que eu decidi mudar, comecei o meu trabalho aqui com vocês. Então, a minha ideia aqui com você, tá? O meu propósito, a minha função aqui é treinar você para ser uma mulher mais sábia através do estudo da Bíblia. Por quê, Pri? Porque a Bíblia é o nosso mapa pra gente entender o que Deus quer com a gente, beleza? Então, você que tá aqui pela primeira vez, seja muito bem-vinda, fique à vontade. Pri, não vou conseguir assistir a aula toda, eu queria assistir anotando e não tô podendo agora. Não tem problema. Essa aula aqui, tá? Vai ter um replay e esse replay vai ficar lá no meu canal do YouTube. Importante, se inscreva no meu canal. Tem o link dele na minha bio, tá bom? O tema da nossa aula passada, só pra gente lembrar, foi como fortalecer o seu coração. Quem aqui tava na aula passada? Coloca aqui, eu fui, tá? Coloca aqui pra mim se você tava aqui na aula 190, onde a gente estudou sobre hábitos para fortalecer o nosso coração. E o tema da nossa aula de hoje é devocional, ok? Por quê e como que você vai fazer? Porque antes de você entender, Pri, eu tenho que ter oração, eu tenho que ler a Bíblia, eu canto uma música, eu canto 2 músicas e tal, eu oro, o que que eu faço no meu devocional? Antes de entender a prática, você precisa entender por que é que você faz esse devocional.
Você precisa entender o propósito das coisas. A gente está num mundo em que as pessoas vão fazendo as coisas só porque outros falaram. Eu quero treinar você para ser uma mulher intencional, beleza? Então, ó, tô vendo aqui algumas alunas que estavam aqui comigo semana passada. Ainda tem um replay lá no canal, tá? E hoje a gente vai dividir a nossa aula em 3 pontos. Primeiro eu vou explicar pra você o que é devocional, ok? Depois eu vou te explicar por que é que você precisa fazer devocional. Porque tem muita gente que tá aqui e diz, ai, Pri, eu não faço porque eu não sei fazer, eu não sei como é que faz. Mas na verdade o que a gente precisa é entender o que acontece com a nossa vida com e sem o devocional, tá? E o último ponto, que é o principal, né? O melhor da nossa aula é como fazer o seu devocional na prática, beleza? Então, anota aí, o ponto 1, tá? Que a gente vai ver hoje é o que é devocional. A gente vai desmistificar essa ideia, beleza? Então, vamos lá. Primeira coisa que eu quero ver com você. Lá no dicionário, quando você vai pesquisar, a palavra devocional significa o seguinte, tá? É um adjetivo. Significa com devoção, aquilo que expressa ou possui devoção, adoração ou admiração por algo ou alguém. O dicionário também diz, né, daquilo que é relativo à devoção, ao sentimento religioso de adoração a Deus. É o período, né, o espaço de tempo do devocional. E com relação à religião, fala que é um momento do dia dedicado à oração. Oração diária feita normalmente pelo período de 1 hora, ou é aquela hora do dia para você tirar para orar. A etimologia da palavra, né, a origem da palavra devocional vem da palavra devoção mais o sufixo ao. Pri, por que você trouxe esse significado? Para a gente perceber que o nosso entendimento sobre devocional está errado. Inclusive, né, no dicionário tem uma parte dele que está errada. Por quê? Devocional, gente, vem da palavra devoção. E devoção é eu viver uma vida em função de algo ou de alguém. Existem pessoas que são devotas do trabalho. Como assim, Pri? Elas vivem manhã, tarde e noite para trabalhar. Não tem feriado, não tem tempo para nada, tá sempre ali só no trabalho. Não cuida da saúde, não cuida da família, não cuida da vida com Deus, beleza? Existem pessoas que são devotas do dinheiro. Ai, não, Pri, ninguém é assim, não. O dinheiro controla aquela pessoa. Então, devoção, a palavra devoção está conectado àquilo que você vive em função. E aí, devocional, gente, não são 30 minutos ou 1 hora que a gente tira ali do nosso dia para estar com Deus. Por quê? Porque Deus, ele não quer um pedacinho do seu dia. Deus, ele não quer um pedacinho do seu coração, um pedacinho da sua mente, da sua força, do seu corpo. Deus quer a mim e a você como um todo. Vocês estão entendendo até aqui? À medida que você for entendendo, coloca aí o símbolo do foguinho, tá? Por que devocional não pode ser só aqueles 30 minutos? Porque Deus, ele quer o nosso dia todo. Cada minuto, cada segundo. Tá, Pri, entendi que Deus quer o meu dia por completo. Então, eu vou pegar a minha caixinha de som, vou ligar no louvor e vou ficar 24 horas ouvindo louvor e lendo a Bíblia? Não, gente. Uma vida com devoção é a gente pegar e tudo que a gente fizer na nossa vida fazer para adorar a Deus. Então, por exemplo, eu estou aqui agora com você estudando a Bíblia. Antes eu preparei essa aula, eu escrevi, eu estudei, eu fui ler livros, eu fui ver exemplos, fui pesquisar. Tudo isso fazendo para a glória de Deus e para servir a você. E a nossa vida devocional envolve a hora que a gente está lavando a louça, a hora que a gente está lavando a roupa. Como assim, Pri? Você pode cuidar da sua casa com um sorriso no rosto, agradecendo a Deus, porque tem uma família e tem uma casa para morar, ou você pode cuidar da sua casa, da sua família, louvando ao diabo. Como assim, Pri? Quando você murmura. Então não adianta eu, Pri, né, chegar e dizer, ai, me levantei tal hora da manhã, fiz o meu devocional e li a Bíblia e fiz isso, ter todo um ritual, tá? Ter todo
como é que eu posso dizer, um hábito, se o resto do meu dia eu vivo para mim mesma. Ou se o resto do meu dia eu vivo para reclamar, para murmurar. A gente precisa entender que o nosso dia, como todo, precisa louvar a Deus. William Lau, ele escreve o seguinte, ó. Devoção significa uma vida dada ou devotada a Deus. Ou seja, uma vida entregue, né? Completamente a Deus. As horas boas, as horas ruins, a felicidade, a tristeza, tudo vivido para Deus. Portanto, a pessoa devota, ou seja, o piedoso, é o homem que já não vive para a sua própria vontade ou para o caminho e espírito do mundo, mas para a exclusiva vontade de Deus. Vou dar aqui uma pausa na citação. Você pode viver para agradar o mundo, as outras pessoas e a si mesma, ou você pode viver para agradar a Deus. Então pensa comigo. Hoje, quando você acordou, durante o seu café da manhã, o seu pensamento estava em Deus, estava em cuidar da sua família, servir as outras pessoas, servir com amor, ou o seu pensamento estava em qualquer outro lugar? Então, devocional, uma vida com devoção, uma vida treinada, todos os dias, para servir a Deus, tá? Essa pessoa, ela considera Deus em tudo, serve a Deus em tudo. Ele faz parte de ela faz todas as partes da sua vida comum, partes da devoção, certo? E aí, só um minutinho, gente. Deixa eu só fazer aqui uma coisa. E aí, então, isso significa que a gente, no nosso trabalho, a gente vai louvar a Deus. Pri, mas eu não sou como você, eu não trabalho com uma coisa que envolva diretamente a Deus. Eu sou uma médica, eu sou uma advogada, sou uma dona de casa. No nosso trabalho, é como eu expliquei lá no começo, a gente pode louvar a Deus e servir a Deus através do nosso serviço a outras pessoas, sendo um bom testemunho de Deus, ou a gente pode, né, buscar a nossa própria glória. E aí, o William finaliza, né, a citação dele que eu separei para ler com você, finaliza aqui. Tudo realizado em nome de Deus e sob normas tais que se conformam à sua glória. Então, tudo que a gente faz sendo feito para a glória de Deus. Ai, Pri, gostei da citação, mas eu quero saber na Bíblia. Onde é que fala sobre isso na Bíblia? Vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Portanto, se vocês comem ou se vocês bebem, fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então, Pri, você tá querendo dizer que eu não preciso ter aquele tempo de oração sozinha com Deus? Não, eu estou dizendo que uma vida de devoção não é só aqueles minutos ou aquela hora que você tira para estar com Deus. O seu dia todo, o nosso dia todo vai ser vivido para Deus. Deus, ele nos chamou para estar com ele no nosso dia a dia, nas coisas comuns e também no lugar secreto. Olha só, lá em Jeremias 31, versículo 3, ele diz assim: de longe, o Senhor lhe apareceu dizendo, com amor eterno eu a amei, por isso com bondade, né? Em outras versões, com benignidade eu a atraí. A gente tem vontade de buscar a Deus porque Ele nos amou primeiro. Deus, Ele tem prazer em estar na nossa presença. Então pense o seguinte, uma pessoa que você gosta de estar com ela, uma pessoa que é agradável, você quer estar com ela, né? Assistindo um filme, pensa aí no seu maridão, né? Não sei como é que tá o seu casamento hoje, mas normalmente lá no comecinho, lá no namoro, né? Naquela hora da paquera, ficava aquele negócio, se ligava, assistia filme, conversava, gostava de fazer os passeios, tudo aquilo era feito junto. Por quê? Porque você simplesmente gostava da companhia daquela pessoa. Então, com Deus, Deus, ele gosta, ele ama estar na nossa companhia. Seja lendo a Bíblia, seja na hora que a gente está cozinhando, na hora que a gente está cuidando da nossa família, ok? Então, o primeiro ponto aqui que a gente viu é o que é devocional. Devocional é a nossa vida toda entregue a Deus. E aí, das nossas 24 horas, a gente tira um tempo especial separado
para dar atenção total a Deus e estar com Ele. Aqui a figura mais fácil de usar vai ser a do casamento. Porque, por exemplo, o fato de você estar 24 horas aí, digamos que você trabalha com seu marido. Você está ali 24 horas do lado dele. Não significa que você está necessariamente ali tendo tempo de intimidade com ele. Normalmente, você vai precisar, tá? Fazer o quê? Tirar um tempo, sentar ali com seu marido, conversar, abrir o seu coração, ele abrir o coração dele, ter um tempo para vocês ficarem ali e namorarem. A vida toda, a rotina toda faz parte do casamento, mas tem um tempo especial que você tira para estar ali com atenção total para aquela pessoa. Vocês entenderam até aqui o que é devocional? Coloca aí para mim sim ou não. Ou então coloca o símbolo do foguinho se você entendeu. Agora a gente vai para o ponto 2, para a gente entender por que é que nós precisamos fazer, né, ter esse tempo a sós com Deus. Beleza? Coloca aí, tá? Vamos agora para o ponto 2. Pri, por que eu preciso dar importância para o tempo de devocional? Tá lá, a resposta tá pra gente lá em Oséias, capítulo 6, versículo 3. Ele diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como o amanhecer, a sua vinda é certa. Ele descerá sobre nós como a chuva fora de época que rega a terra. Então, aqui em Oséias, ele tá dizendo que a gente precisa conhecer a Deus, beleza? Mas não é só um oi, tudo bem. E aí, como é que vai? Deus não quer ser um colega. Deus, ele quer ter intimidade. É por isso que Oséias diz que a gente tem que prosseguir em conhecer a Deus. Pri, você lê a Bíblia há 30 anos. Isso significa que você já conhece tudo sobre Deus, que a sua vida devocional é perfeita, que você nunca falha, que toda vida que você senta, que abre a Bíblia, aparece uma luz do céu e tal, e Deus fala com você? Claro que não, minha gente. Todos os dias nós precisamos plantar uma nova semente, tá? Deus, ele deseja ter intimidade conosco. Lá em Jeremias 24, versículo 7, ele diz assim: eu lhes darei um coração para que me conheçam, para que saibam que eu sou o Senhor. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus, porque se voltarão para mim de todo o coração. Essa promessa aqui de Jeremias 24, 7, ela foi feita no Antigo Testamento. E o cumprimento dela foi visível, aconteceu no dia de Pentecostes, quando os apóstolos e os discípulos de Jesus estavam no cenáculo em oração e o Espírito Santo desceu sobre eles. Por quê? Sem o Espírito Santo, nosso coração não se converte a Deus. Sem o Espírito Santo, não existe arrependimento, porque é Ele quem gera em nós a consciência do pecado, o arrependimento, o desejo pela justiça. É o Espírito Santo que conecta a gente com Deus. E eu lembrei disso porque nós estamos, né, dentro do período do calendário judaico. O Pentecostes, como a gente chama, a partir do Novo Testamento, nós que somos cristãos, ele aconteceu dentro da festa judaica, da festa bíblica chamada Shavuot, que é a festa das colheitas, que não por acaso está acontecendo agora, nesse exato momento, lá em Israel. Então, os judeus celebram a colheita, celebram as primícias, aquilo que Deus fez para eles. Só um minutinho. Aquilo que Deus fez, né? A entrega da lei, da Torá, e nós cristãos celebramos a descida do Espírito Santo. Então, Deus, ele nos deu um coração novo para amar, para conhecer, tá? E para se voltar, para obedecer a Deus de todo o coração. Então, Pri, por que eu preciso fazer o meu devocional? Para conhecer a Deus. É importante por quê? Porque Deus quer estar com você. Imagina o seguinte, né? A gente não tem mais a Betinha, agora é o rei Charles lá da Inglaterra. Imagina que o rei da Inglaterra convida você para ir lá tomar um chá das 5 com ele. Ele é uma autoridade, alguém muito importante, né? Ou então, se você não considera muito ele, pense em outra autoridade que você consideraria, né? Imagina que ele convidou você para ir no castelo, sentar, conversar, ou, né, que ele está interessado em conversar com você. Você ia dizer: ai, não posso hoje porque eu estou muito ocupada.
Não, então, minha agenda tá muito lotada. E aí, a gente jamais faria isso com a autoridade humana. A gente não faz isso nem com nossa amiga, com pessoa, né? Aqui mais próxima, que a gente tem intimidade. Mas nós fazemos isso continuamente com Jesus. Ai, não, Jesus, hoje eu tô corrida. Ai, Jesus, desculpa, não consegui ter meu tempo de oração e de leitura da Bíblia. Tava tão cansada, Jesus, dormi. Então, a gente precisa entender. Deus, ele fez um convite. Lá em Apocalipse, Jesus, ele diz assim, ó. Eis que eu estou à porta e bato. Se você abrir, eu vou entrar e vou cear com você. Jesus, ele está batendo na nossa porta. Cabe a gente abrir ou não a porta do nosso coração. Uma dúvida que pode acontecer. Pri, eu preciso fazer o meu devocional todo dia? Eu sou obrigada a fazer o meu devocional todo dia? Como diz o Senhor, meu marido, ninguém é obrigado a nada. Inclusive, você não é obrigada nem a ir para o céu. Você pode decidir se você quer ir com Jesus e viver a eternidade ao lado dele, ou se você vai para o inferno. A nossa vida, né? Nós temos acesso ao livre-arbítrio. Assim como Adão e como Eva, eles podiam decidir estar na presença de Deus, conversar com Deus todos os dias na viração do dia. Eles decidiram desobedecer a Deus, escolher do fruto. Então, você não é obrigado a fazer o seu devocional todos os dias. Agora, pense o seguinte. Você lava a louça da sua casa todo dia? Né? Não, Pri, eu deixo assim uma semana acumulando e depois eu lavo. Se você é uma dona de casa normal, uma pessoa, né, que tem higiene pessoal, você lava a louça da sua casa todos os dias, você toma banho todo dia, né, normal. Aqui no Brasil, pelo menos aqui onde eu moro, né, no Ceará, que é muito quente, a gente toma, às vezes, 4 banhos no dia por causa do calor. Você toma banho todo dia, você escova os dentes todo dia, você lava a cabeça, pelo menos aí, né, se não é todo dia, a cada 2 dias, você é uma pessoa que é higiênica. Se você cuida da sua casa, se você cuida do seu corpo, se você bota, nem que seja na base do grito, o seu filho para tomar banho, lavar a cabeça, lavar as orelhas, escovar os dentes, você também precisa fazer o seu devocional todos os dias. Por quê? Porque é nesse momento que a gente vai limpar o nosso coração da sujeira do mundo. A gente precisa esvaziar o copo. Todos os dias, eu e você, a gente sofre ataque do inferno, a gente peca, a gente erra. A gente peca com a nossa mente, peca com a nossa língua, peca nas nossas ações. Você precisa limpar a sua vida espiritual todos os dias. E pensa no seguinte, tá? O devocional, ele é um lugar onde nós somos limpas, onde nós vamos ouvir a voz de Deus e onde a gente vai ser alimentada. Pensa como era na época do maná, lá no deserto. O maná, o pão que eles colhiam na quinta, não servia para a sexta. Eles tinham que colher ali todos os dias. Por quê? Porque aquele pão apodrecia, dava bicho, né? Dava verme naquele pão. Então, o alimento que você comeu na Bíblia ontem não vai servir para hoje. Então, por uma questão de higiene, de alimentação, para você ficar bem nutrida, você precisa fazer o seu devocional todos os dias. Pri, mas eu não tenho tempo. Gente, não é uma questão de tempo, é uma questão de prioridade e organização. Se a gente não consegue ter um tempo ali separado para Deus, se eu não tenho tempo para Deus, então eu não tenho tempo para mais nada na minha vida. Quem é que comanda o seu tempo? É o seu trabalho? É o seu filho? É a sua casa? Essa pessoa ou essa coisa está sendo o Senhor da sua vida. Se você não tem tempo para Deus, seja por A, B, C ou D, essas coisas estão sutilmente ocupando o lugar de Deus no seu coração. E isso, gente, é algo muito sensível. Hoje você pode estar aqui ouvindo essa aula, assistindo, anotando, entendendo tudo. Amanhã, o nosso coração ele é tão corrompido que ele topa e ele se esquece. Nós precisamos buscar Deus todos os dias. Buscar Deus, ler, estudar a sua palavra diariamente não é pra gente ser mais crente. Ai, eu vou me tornar super crente, a Mulher Maravilha da Bíblia. Não, gente. É porque o nosso coração, ele é corrompido, ele é cheio de pecado. E aquilo que Deus falou ontem,
né? Você topa ontem mesmo e você já esquece do que Deus falou, que dirá hoje. Então, a gente precisa calibrar o nosso coração. A gente precisa alimentar o nosso coração com a verdade. E lembrar que Deus é o centro. Pri, o que acontece com o meu coração se eu não alimento ele todos os dias? O que acontece com a minha vida, tá? Se eu não estou buscando a face de Deus todos os dias. Se eu não oro, se eu não leio a palavra, se eu não tenho tempo para estar com Deus. Vamos lá. O pecado vai ganhar espaço no seu coração, porque eu não sei se você sabe, mas aí dentro de você, na sua cabecinha e no seu coração, existe uma guerra entre a sua carne, que é voltada para o pecado, e o seu espírito, que quer se conectar com o Espírito Santo de Deus. Lá em Romanos, Paulo fala sobre isso. E aí, dependendo de qual dos dois você vai alimentar, você vai fortalecer o pecado ou você vai fortalecer uma vida com Deus, beleza? O que acontece na prática? Você fica irritada, impaciente, fica doida, né? Mulher, é muito fácil de ficar assim, doida, de explodir. Você pode cair nas mentiras, no orgulho, tá? E aí você não vai percebendo, mas todas as vezes que a gente vai deixando de ter o nosso tempo com Deus, a gente abre a porta do nosso coração para o pecado, ou muitas vezes para a tristeza. Ai, Pri, toda tristeza é resultado de uma pessoa que não busca a Deus, nem toda. Mas o fato de você não estar alimentando seu coração com a palavra de Deus, o que pode acontecer? Vem a tempestade e aí você estava sem alimento, você estava fraquinha e você desmorona, tá? A nossa mente, ela fica presa em mentiras, por quê? Porque a palavra de Deus, ela é a verdade. E Satanás, ele tá o tempo todo tentando plantar mentira no nosso coração. As nossas emoções tomam o controle. Como assim, Pri? Eu vou vivendo de acordo com o que eu sinto e não de acordo com o que a Bíblia fala. Ai, eu sinto ansiedade. Eu vou viver a minha vida baseada na ansiedade, não na palavra de Deus. Ai, eu sinto medo. Vou viver uma vida baseada no medo. Ai, eu senti raiva do fulaninho que fez tal coisa comigo. Vou agir baseada na raiva. Então, a sua vida, ela vira uma bagunça. Medo, ansiedade, raiva, tristeza, tudo isso vai dominando o nosso coração. E entenda uma coisa, gente. Não é de uma hora para outra. Você para um dia, aí você volta. Você para 2 dias, 3 dias. Aquela sementinha, aquele fermento vai crescendo no nosso coração. E aí, a palavra de Deus, ela é sufocada no nosso coração e a nossa vida se torna como um deserto. Só que não é essa a vida que a gente vai ter, tá? Não é essa vida que a gente vai ter, porque a partir de agora você já está descobrindo, você já está entendendo qual é o caminho para não acontecer isso. Para o pecado não ganhar espaço, para Satanás não derrotar você na batalha espiritual, para sua mente não ser atacada pelas mentiras de Satanás. Basta você comer a comida certa todos os dias. Ó, às vezes a gente pensa assim, ai, eu preciso fazer um jejum, eu preciso orar plantando bananeira, eu preciso fazer campanha disso, campanha daquilo, eu preciso ler tal livro, eu preciso fazer tal curso. Não precisa. De todas essas coisas, elas são detalhes, são bons, podem acrescentar. Se você fizer o básico, o feijão com arroz bem feito, que é o quê? Bíblia e oração, o seu corpo já vai ter um bom alimento. É tipo a pessoa, né, que quer emagrecer, toma do remédio e toma suplemento e vai no médico e faz não sei o quê e passa creme isso e passa creme aquilo e ela não faz o básico, dieta e exercício. Do mesmo jeito é a nossa vida com Deus. Vocês entenderam até aqui? A gente já vai pro ponto 3 para finalizar a nossa aula, que é como fazer o devocional na prática. Eu já expliquei aqui pra você o que é uma vida devocional, ok? Já acabei de mostrar pra você por que é importante você fazer e você fazer todos os dias. E agora eu vou explicar na prática pra você e no finalzinho eu vou tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Ó, até agora a Suelen colocou aqui o símbolo do foguinho e a Sonete também, tá? Colocou aqui um amém, sinal que ela entendeu. Se você entendeu, coloca aqui o símbolo do foguinho ou coloca assim, né? Entendi, pra eu poder saber que eu posso seguir, tá? Enquanto isso eu vou beber aqui uma água. Respira. Antes da gente ir pra parte 3,
eu quero deixar aqui alguns avisos importantes, tá? Pra você não esquecer, pra aproveitar que eu tô aqui com a sua atenção, pra você ficar bem atento e anotar no seu caderninho. Primeiro, nós estamos tendo aula toda quarta-feira aqui no Insta. Hoje eu vou abrir uma caixinha pra vocês colocarem quais são os temas que vocês querem ver na próxima aula, tá certo? Essa aula aqui vai ficar gravada, o replay vai ficar no meu canal e eu vou liberar o link nos stories e também lá no grupo. Mais tarde, aqui no Insta, eu vou liberar pra vocês um resumo também da aula, pra você que gosta de anotar, de salvar, de ter tudo direitinho, tá bom? E o último aviso da aula de hoje, já falei do resumo, e o último aviso da aula de hoje é o seguinte, tá? Eu tenho um material chamado Combo da Sabedoria, que é o material mais em conta que eu tenho de estudo da Bíblia, e que como a gente tá fazendo essa aula aqui sobre devocional, eu pensei, tá, em algo pra ajudar você. Pri, eu preciso ser mais constante no meu devocional, eu quero entender melhor a Bíblia, eu já entendi muito com essa aula aqui, mas eu queria uma ajuda extra, beleza? Então eu peguei o melhor material que eu tenho, o mais acessível, e ainda vou liberar o presente. Seguinte, eu tenho um material que a gente chama aqui Combo da Sabedoria, que ele é só R$19,90. Pri, é mensal? Não, você paga só uma vez, tá bom? Por esse material, e ele é seu, você tem acesso a ele durante um ano. Lá dentro dele, o que é que você vai receber? Você vai ter em áudio devocionais dos 31 capítulos de Provérbios. Então, para você que quer começar a ter o seu tempo de devocional, fazer disso um hábito, você já vai ter lá 31, áudios para você ouvir e te ajudar a começar a fazer o seu devocional baseado em Provérbios. Eu vou já falar mais sobre o que você pode usar no seu devocional. No nosso ponto 3 eu vou falar, tá? E além disso, dentro do Combo da Sabedoria tem um estudo completo do livro de Tiago, com aulas em vídeo e o PDF. Pri, no meu devocional eu posso ler a Bíblia? Deve. Pri, no meu devocional eu posso fazer o estudo da Bíblia? Pode também, se você tiver esse tempo, beleza? Então, lá no Combo da Sabedoria tem essas duas coisas. Estudo completo do livro de Tiago e os devocionais de Provérbios 31. Só que aí eu lembrei de um outro material que não está mais disponível e que lá dentro dele tem os PDFs que eu uso aqui no meu iPad na hora que eu vou fazer o meu devocional. Tem a fichinha que eu uso para preencher sobre o que eu estou refletindo da palavra de Deus. Tem o plano de leitura da Bíblia e tem vários outros materiais. Eu decidi dar esse pack de planejamento de presente para as 20 primeiras alunas que entrarem no Combo da Sabedoria, certo? Pri, quero ser uma das 20 primeiras. Como que eu faço? Você comenta aqui a palavra sabedoria que vai chegar o link para você no direct. Beleza? Então esses são os nossos avisos. Agora a gente vai pro ponto 3. Só repetindo, tá? Replay da aula vai ser liberado à tarde. Resumo dessa aula aqui sobre como fazer o seu devocional vou liberar aqui no Insta. E eu liberei uma oportunidade especial para você que quer ser mais constante, tá? No estudo da Bíblia. Gente, esse curso, Esse curso de Tiago, ele foi uma mentoria que eu fiz, que eu entreguei. São várias horas de aula. Então, é um material que eu juntei aqui com o Tessa. Eu disse, amor, eu quero ter um curso que qualquer pessoa, que quiser, é só R$19,90, R$20. Qualquer pessoa que queira começar a estudar a Bíblia, pode começar. Um material aprofundado, tá? Com começo, meio e fim. Então, se você quer ser uma das 20 primeiras, corre. Pri, como que eu vou saber se eu sou uma das 20 primeiras? À tarde, a partir das 2 horas, eu, Pri, vou entrar em contato com você através do WhatsApp que você deixa lá. Na hora do cadastro da aula, avisando que você foi uma das 20 primeiras, tá bom? E ganhou o presente explicando pra você que já vai estar lá liberado. Beleza? Como que eu faço, Pri? É só você comentar a palavra sabedoria, tá bom? E aí, gente, eu vou fazer agora o ponto 3 e no final vou tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Débora, meu amor, um beijo pra você, saudade, viu? Agora a gente tá na aula sobre como fazer o devocional. A gente já viu o que é devocional, por que a gente precisa fazer e agora como fazer na prática.
Eu gosto de pensar no devocional com antes, durante e depois. Ai, Pri, eu achei que eu tinha que pensar só no durante. Não. A gente precisa pensar no antes, no durante e no depois. Pri, o que eu preciso fazer antes? A resposta está lá em Amós, capítulo 4, versículo 12, tá? Diz assim, ó. Portanto, assim farei com você, Israel. E por que farei isso com você? Prepare-se, ó Israel, para encontrar-se com o seu Deus. Então, a gente precisa se preparar para encontrar com Deus. Imagina, né? O seu marido convida você para ir jantar. Dia dos namorados está chegando, né? O maridão convida lá, ai amor, vamos ter o dia do casal. Vai levar você num restaurante bem bacana, comer uma comidinha gostosa, conversar, ter um tempo só vocês. Você vai para esse encontro toda descabelada, com a roupa feia, fedendo a cebola. Gente, a gente não pode estar assim nem dentro de casa. Que dirá para sair com o encontro com o nosso marido? Então, a gente também precisa se preparar para estar com Deus. Pri, como que eu posso me preparar? Em oração, separando os materiais que você vai usar. Então, por exemplo, eu, Pri, no meu devocional, o que eu uso? Eu uso a minha Bíblia, né? Eu uso um caderno que eu gosto de anotar. Normalmente, ultimamente, eu uso o iPad para anotar. No próprio iPad, eu já coloco ali uma musiquinha de fundo, né? Então, separo as minhas canetas, a minha Bíblia, o meu caderninho, as coisas que eu vou usar. Eu deixo separado antes, né? Se eu vou fazer o meu devocional de manhã cedo, eu, Pri, normalmente faço. Pri, tem um horário certo. Se o meu devocional não for de manhã cedo, eu vou ter menos de Deus, eu vou estar pecando. Não existe isso, tá, gente? É um horário que for melhor pra você. Pra mim, Pri, é melhor de manhã, enquanto a minha cabecinha ainda não tá bombardeada com as coisas do dia, beleza? Então, você precisa se preparar para estar com Deus. Antecipação. Isso ajuda você a afirmar o hábito. Isso que eu tô falando agora é uma questão de psicologia, não tem nada espiritual. Você preparar antes o seu material, preparar antes o seu ambiente. Deixa a sua mesinha arrumada. Eu, Pri, por exemplo, gosto de tomar chá na hora que eu vou fazer o devocional. Já deixo lá o negocinho do chá ali perto, já deixo a xícara com a tampinha dela. Deixar o ambiente todo pronto. Depois eu posto nos stories pra vocês uma foto da minha mesa ali com as coisas prontas antes de dormir, beleza? Então, a gente se prepara antes. Durante. O que eu preciso fazer durante? A resposta tá pra gente lá em Mateus, capítulo 6, versículo 6, a versão que eu vou ler é a mensagem. Jesus, ele disse assim: é assim que eu quero que vocês façam. Encontre um local tranquilo e isolado. Não é no meio da casa, né? No meio da confusão. Pri, a minha casa é barulhenta. Olha, gente, Pri, né? Quando eu preciso de paz e sossego, e por exemplo, é tempo de férias, quando o meu filho tá na escola, é de boas, né? Ele vai pra escola, o barulho vai com ele. Mas quando é férias, eu acordo mais cedo pra fazer o devocional, eu acordo antes dele, tá? Então, o local tranquilo e isolado. Pra vocês terem noção, só um minuto, gente. Peraí. Pronto. Pra vocês terem uma ideia, eu já cheguei a fazer o devocional até dentro do banheiro quando eu morava na casa da minha avó. Porque era uma casa cheia de gente, cheia de barulho. Eu não tinha o meu quarto, né? Eu dividia quarto com a senhorinha, minha avó. Então, eu me trancava dentro do banheiro da casa da minha avó, que é aquelas casas antigas, né? Casa grande. Eu ficava lá dentro e ia orar. Então, encontre. Dê o seu jeitinho. A gente que é mulher, quando a gente quer uma coisa, a gente tem jeito pra tudo, beleza? Ai, Pri, tem que ter um sofá assim, tem que ter uma mesa assada, uma luz assim. Não precisa, gente. Precisa ser um local tranquilo e isolado. Aí Jesus continua. De modo que vocês não sejam tentados a interpretar diante de Deus. Como assim, Pri? Se fazer de besta na presença de Deus. Apenas fiquem lá, tão simples e honestamente quanto conseguirem. Desse modo, o centro da atenção será Deus e não vocês. E vocês começarão a perceber a sua graça. Então, fecha a porta do seu quarto, busca a Deus no secreto. E o Senhor que te vê em secreto, tá? Ele vai ouvir o seu coração e vai te atender.
Gente, eu tô vendo que vocês estão botando um monte de pergunta. Lembra que eu falei que eu vou tirar as dúvidas de vocês no final, beleza? Então, vamos lá. Antes, eu preciso me preparar. Durante, o que a Bíblia diz é um local tranquilo, isolado, só você e Deus. Se vai ser no seu quarto, se vai ser na sua sala, na varanda, de manhã, de tarde, de noite, não importa. O que importa é ser tranquilo e isolado, só você e Deus, beleza? Depois, Pri, o que que eu faço depois, quando o meu devocional acabar? A resposta da Bíblia tá lá em Tiago 1, versículo 22 e 25. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte que logo se esquece, mas operoso e praticante, esse será bem-aventurado, em outras versões, próspero, abençoado em tudo que realizar. Pri, traduz aí o que Tiago estava dizendo. Deixe de ser sonsa. E Deus fala uma coisa com você e você faz outra. Não adianta você se preparar, arrumar a mesa, ter um chazinho, ter uma Bíblia, ter um monte de negocinho para falar com Deus. Ser cheio de canetinha, ai, tô no livro tal, tô ouvindo a música tal. Nada disso vai adiantar se você não colocar em prática. Então, por exemplo, hoje no seu devocional, foi lá e Deus falou com você, ama o seu próximo como você ama a si mesmo. E aí? Se levantou do devocional, vai fazer o que com isso? Vai precisar colocar em prática aquilo que Deus falou. E aí eu quero deixar aqui pra gente encerrar uma sugestão de sequência. Agora, antes de dar minha sugestão, pense o seguinte. Devocional, gente, não é receita de bolo. Assim como eu, Pri, tenho um relacionamento específico com o meu marido, do nosso jeito, né? A gente gosta de comer X coisa, gosta de assistir tal filme, gosta de conversar sobre determinado assunto. A forma como eu me relaciono... Só um minutinho, gente. A forma como eu me relaciono com Deus, tá? Ela é diferente da forma como você, que tá aqui me ouvindo, vai se relacionar com Deus. Então, não adianta eu dizer pra você que você tem que cantar três hinos de fogo, 3 palavras disso, ler tantos versículos, ler tantos capítulos. O seu relacionamento com Deus, a sua forma de se encontrar com Deus. Quem vai falar com você, tá? Presta atenção aqui que eu tô te explicando. Quem vai falar com você, quem vai te direcionar é o Espírito Santo. Então, isso aqui que eu vou falar com você é uma sugestão, tá? Do que você pode fazer. Não é uma obrigação, beleza? Não é receita de bolo. Ai, Pri, se eu fizer isso, tá? Gente, foca aqui na aula, tá? Depois a gente resolve os comentários que estão aqui. Você que tá vendo a gravação, era só um comentário. Depois a gente resolve. Testa aqui e ele vai resolver, tá bom, meus amores? Foca aqui na aula, no que a gente tá, no nosso assunto, tá bom? Então, vamos lá. Qual é a nossa sugestão de sequência? A minha sugestão para você. Você pode ter um tempo de adoração. O que é esse tempo de adoração? São louvores, uma música em que você vai dizer o quanto você admira a Deus, tá? Você vai se conscientizar da presença de Deus. Importante, nessa hora, não vai escolher música que tá pedindo para Deus fazer isso por você, pedindo para Deus fazer aquilo. Tudo bem ter esse tipo de música, mas não é você chegar pro... Pensa sempre, tá? Gente, deixa eu só ver aqui uma coisa. Foca aqui na aula de hoje. Se eu ficar vendo aqui um monte de comentário que não tem a ver com a aula, eu vou, como é que se diz? Apagar os comentários ou tirar a pessoa que não tá no foco aqui da aula, tá bom? Vamos focar. Então, vamos lá. Uma sugestão de sequência. Primeiro, adoração. Você vai escolher músicas que elogiem a Deus, que falem sobre quem Deus é, beleza? Depois eu posso fazer uma playlist, tá? E, como é que se diz? Colocar pra vocês lá no nosso grupo das alunas, beleza? Oração, é importante você ter um tempo de oração em que você agradece a Deus e que você confessa os seus pecados. Precisa haver arrependimento, ok? Gente, só um minuto. Quem não tem nada a ver com a aula, quem tá comentando coisa,
que não é da aula, tá? Não vai ficar aqui na live. Só um minuto. Desculpa vocês que estão aqui focadas na aula, mas tem horas que a gente tem que parar para não deixar, né, o secretário do campo ficar aqui atrapalhando a nossa aula, porque é só isso mesmo. Vamos se concentrar que eu vou conseguir terminar essa aula em nome de Jesus. Então, eu já falei sobre adoração, sobre oração. Você deve agradecer a Deus por aquilo que Ele já fez. Precisa existir um tempo no nosso devocional com Deus de arrependimento. Imagina você chegar no seu marido, você ter feito algo que magoou o coração dele e você chega e vai só pedir coisas pro seu marido, sem ter pedido desculpa, ou o contrário. Seu marido foi grosseiro com você ou fez algo que você não gostou e do nada ele vira pra você como se nada tivesse acontecido e diz assim: ei, amor, faz aqui o meu almoço. Ei, amor, faz aqui tal coisa, tá? Então, como você se sentiria? Você diria assim: nossa, essa pessoa não tem um pingo de consideração comigo. Então, muitas vezes, a gente faz isso com Deus. E nós precisamos nos arrepender, certo? Então, oração. Outra coisa que é muito importante ter no seu devocional é a leitura da Bíblia. Eu sugiro que para você não se perder, para você não ler a Bíblia igual uma pessoa que lê um baralho. Pri, como assim? Ler a Bíblia como um baralho. É aquela pessoa que sacode, né? Ai, meu tempo devocional com Deus. Vou ver o que Deus quer falar comigo hoje. Ela faz assim. Ela abre a Bíblia, aí ela sorteia o versículo. Isso não é intimidade com Deus. Pra você não cair, tá? Nessa armadilha de Satanás, o que é que eu sugiro? Tem um plano de leitura, tá? Lá dentro do PEC que eu vou liberar para as 20 primeiras alunas que entrarem no Combo da Sabedoria, vai ter um plano de leitura anual. Inclusive, o senhor, meu marido, Técio Lima, está lendo a Bíblia inteira lá no canal dele do YouTube, tá? Vou deixar o link nos stories, tá bom? Pra quem quiser acompanhar. Você pode ouvir a Bíblia em áudio, você pode ler. Tem pessoas, né? Às vezes você tá mãe de um bebezinho, tá ali, não consegue ainda pegar a Bíblia pra conseguir ler, você pode ouvir. Tem senhorinhas que às vezes, por causa da visão, não conseguem, né, mais ler a Bíblia, então você pode também ouvir, beleza? E aí, a intenção disso é você ouvir a voz de Deus. E é importante, se você puder, ter um plano de leitura. Você precisa meditar naquilo que você leu naquele dia, deixar aquele versículo entrar no seu coração, refletir, pensar, como que eu vou colocar isso em prática, tá? E por último, você pode fazer uma oração, agradecendo a Deus por aquele tempo e também pedindo a Deus forças para você colocar em prática, tá? Aquilo que Deus falou com você. E é isso, gente, mas lembrando, não é uma receita, não é um negócio obrigatório que você tem que fazer, tá bom? E lembrando, se você quer ajuda na prática para continuar fazendo seu devocional, se você quer avançar, quer continuar estudando comigo, é só você vir para o Combo da Sabedoria, que é só R$19,90. Lá você vai ter 31 áudios, um para cada dia do mês. Você já pode começar, né, amanhã, que é 1º de junho. 31 áudios, um para cada dia sobre provérbios, tá bom? No final, né, Provérbios 31 tem lá 2 aulas completas estudando versículo por versículo de Provérbios 31, tá bom? E tem também o estudo de Tiago. É só você comentar aqui a palavra sabedoria, tá bom? Que vai chegar o link pra você. Agora, gente, manda aí as dúvidas de vocês estavam colocando lá no começo, beleza? O meu tempo já acabou, mas eu vou tirar aqui 5 minutos pra responder vocês, tá bom? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ficar paradinha. Ui, eita, ia derrubando minha Bíblia. Pra vocês tirarem o print, tá? Ó, vou responder as perguntas que vocês colocarem aqui nos comentários. Tira o print, compartilha nos seus stories, me marca, tá bom? Tira a frente. Você que esteve aqui nessa aula comigo, você que gostou, pra você chamar suas amigas pra próxima semana estarem aqui. Pri, qual é essa sua Bíblia? É a Bíblia, a Jornada, versão NAA, Nova Almeida atualizada. E eu gosto dela porque ela tem espaço para anotar, ó. Tá?
Ó, Pri, eu tenho dificuldade, me perco, não sei qual livro ler. É por isso, meu amor, que você precisa de um plano de leitura, tá? Você pode fazer um plano de leitura anual, ou você pode fazer o plano de leitura do Novo Testamento. Tem os dois. Eu acho que a Thalita, eu acho que você já é minha aluna, ou é do Mapa da Fonte, ou é do Combo da Sabedoria. Tem lá os dois planos, tá bom? Nos dois cursos vai ter. Márcia, Pri, você usa o devocional de Spurgeon? Sim, já usei ele durante 2 anos. Esse ano eu não tô lendo ele, mas eu já li durante 2 anos, tá? Deixa eu ver o que mais. Pri, não entendi direito. O estudo é tudo em áudio ou não? Pri, meu amor, se você tá falando do Combo da Sabedoria, vamos lá. O que que tem nele? Ele é R$19,90, você paga só uma vez. Você tem lá 2 coisas diferentes. Tem 31 áudios, tá? Sobre provérbios. Um áudio para cada capítulo. Você pode usar eles no seu momento de devocional. Lê o devocional, né? Ou lê o provérbio do dia. Ouve depois o áudio para você entender mais sobre aquilo que tá lá e te ajudar a fazer o seu devocional. Além disso, dentro do Combo da Sabedoria tem o estudo completo da Carta de Tiago, que tá lá no Novo Testamento, que são 4 capítulos. Essas aulas são em vídeo, também tem material de apoio, e eu vou estudando com você versículo por versículo da Carta de Tiago, tá bom? E, Pri, se você for uma das 20 primeiras, além do combo, que são esses 2 materiais, você vai ganhar de presente o pack de planejamento. Lá dentro dele tem o material que eu uso para fazer meu devocional, plano de leitura, o que eu uso para fazer o meu planejamento da semana, e tem uma imersão gravada completa sobre como planejar o seu ano e o seu futuro a partir daquilo que Deus falou ao seu coração, tá bom? Pri, no devocional, fazer a meditação do que está lendo na Bíblia. Laura, eu gosto de fazer sempre escrito. Eu, Pri, não sou muito uma pessoa que consegue ficar pensando nas coisas, eu me distraio. Então, como que eu faço a parte da meditação? Eu até compartilhei nos stories aqui esses dias, que era um versículo de Romanos. Eu escrevo sobre aquilo que eu tô lendo. Tem coisas que eu escrevo aqui na minha Bíblia direto, ó. Vou anotando o que Deus falou comigo. E tem outras coisas, quando eu quero aprofundar mais, que eu escrevo no meu caderno, tá? Deixa eu pegar aqui, achar aqui uma anotação pra vocês verem. Beleza? Thalita, fala comigo no direct, meu amor, que eu te ajudo, tá bom? Estou pela primeira vez e quero combo, mandei a mensagem. Você manda a mensagem sabedoria, vai chegar o link, você clica no link e faz a sua compra, tá bom? Boa ideia, Carol. Eu vou abrir uma caixinha. Por favor, manda o seu comentário na caixinha que eu vou abrir sobre as aulas, porque aqui na live eu vou perder tudo, não fica registrado, tá bom? Pri, eu entrei agora, tem como assistir do começo? Tem, Aline. Vai ficar o replay no meu canal, tá bom? Coração pesado, falta de arrependimento, me ajude. Meu amor, quem ajuda você é o Espírito Santo de Deus. Você não precisa sentir, você não precisa se arrepiar, você não precisa chorar. Você precisa fazer exatamente o que eu falei na aula de hoje. Ir no seu quarto, no seu lugar secreto e falar com Deus exatamente aquilo que você colocou aqui no comentário. Senhor, o meu coração está pesado, eu não consigo me arrepender, eu estou com o meu coração endurecido, eu preciso de ajuda. E aí o Espírito Santo de Deus vai fazer a parte dele, tá bom? Simples assim, ó. Gente, deixa eu abrir aqui. Só pra mostrar pra vocês, ó. Isso aqui é o modelo que vai estar lá dentro do pack, que quem entrar no Combo da Sabedoria hoje vai ganhar. Tem aqui o lugar para eu colocar o versículo, o lugar para eu colocar a reflexão, o que Deus falou comigo nesse dia. É um material que eu uso no iPad, mas quem não quiser pode também imprimir, tá bom? Então, tirei as dúvidas de vocês. Deixa eu ver. Ó, tudo que tava aqui nos comentários eu respondi, certo? Então, ó, Pri, como que eu faço o pagamento do Combo da Sabedoria? Gente, lá vai ter a opção de você fazer por Pix, no cartão de crédito ou no PayPal, tá bom? E é só R$19,90. Pri, tem gente que pergunta, eu pago por mês? Não, tá?
você paga só uma vez e você tem acesso o que é conteúdo gravado por um ano e o que é conteúdo que você baixa, você faz o download e fica pra você pra sempre, tá bom? Então é isso, meus amores. Se não deu tempo eu tirar a sua dúvida aqui na nossa aula, por favor, coloca a sua dúvida na caixinha que eu vou abrir depois, que eu vou ter o maior prazer de responder cada um de vocês, tá bom? Até a próxima quarta-feira, 10h07, a gente vai se encontrar. E lembra que eu vou abrir uma caixinha agora pra vocês colocarem pra mim a sugestão de tema que vocês querem ver na aula da próxima semana, tá bom? Um beijo bem grande, Deus abençoe você, abençoe a sua semana. E que em nome de Jesus a gente consiga permanecer constante na nossa busca por Deus, tá? E que o nosso coração seja cheio de Deus, cheio do Espírito Santo. Beijo, Deus abençoe vocês.